Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa primeira lição do módulo Hermenêutica e Homilética, onde nós estaremos estudando essas duas matérias que são importantíssimas para a interpretação da Palavra de Deus e para a pregação da igreja, né? Então, a hermenêutica que nós trataremos aqui neste curso, ela trata exatamente das técnicas de estudo da Bíblia, né? Os métodos como se deve estudar a Bíblia, chegar a conclusões, interpretações do texto, de modo a conseguir chegar o mais próximo possível da realidade, da verdade contida naquele texto, né? A ideia é sempre responder a pergunta: que significa o texto? Essa pergunta, ela é a pergunta mãe de todo o trabalho hermenêutico. E a boa hermenêutica, ela tem que conseguir responder essa pergunta completamente isenta das intenções do seu intérprete ou de qualquer pensamento humano, mas sim buscando, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, alcançar o entendimento, o melhor entendimento do texto para o qual ele foi escrito e a mensagem nele contida. A homilética, que nós veremos mais à frente, daqui a algumas aulas, ela trata exatamente o conjunto de técnicas para se pregar, né? Onde você vai aprender a montar a estrutura da pregação, a montar o seu arcabouço que você vai pregar e, consequentemente, querendo ou não, a forma como você vai falar diante do público, né? Então, esse módulo vai tratar dessas duas questões e hoje nós trataremos da introdução à hermenêutica, ou seja, nós estaremos dando os nossos primeiros passos dentro da hermenêutica. Hermenêutica, que é um termo que é muito utilizado por muitos pregadores e por muitas pessoas da igreja, mas que infelizmente muitas pessoas não sabem nem o que significa hermenêutica. Muitas pessoas só conhecem de falar, mas nunca fizeram um trabalho hermenêutico, né? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como se deve ser feita a hermenêutica, as suas regras, os seus princípios, né? E algumas coisas aqui que serão bem interessantes e que será a introdução para que nós possamos melhorar o nosso aprendizado da Bíblia. Bom, e o que significa hermenêutica? Hermenêutica, que vem do grego hermeneuei, que significa explicar, traduzir, interpretar. Traduzindo esse termo, né, para a nossa realidade na teologia, é o conjunto de técnicas para melhor interpretar os textos, né? A gente lança mão, não só nós da teologia lançamos mão da hermenêutica, mas também profissionais do direito, da filosofia, lançam também mão da hermenêutica para realizar os seus trabalhos, né? Então a hermenêutica é o conjunto de técnicas para interpretar textos. O ponto de partida para a boa hermenêutica, né, para um teólogo, né, quando nós falamos de hermenêutica bíblica, sem dúvida nenhuma é partir da ideia de que a Bíblia é plenariamente inspirada por Deus, plenariamente e verbalmente inspirada por Deus. Devemos considerar de partida que todos os textos contidos na Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tanto na sua inspiração verbal, ou seja, em cada palavra que ali está contida na Bíblia, quanto na sua inspiração das ideias, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está ali é a verdadeira, perfeita e inerrante palavra de Deus. Partindo desse princípio, você tem já metade do caminho para se fazer uma boa hermenêutica bíblica.
Fora disso, você vai entrar no liberalismo teológico, e aí nós temos vários problemas. Nós temos diversos grupos de teólogos que fazem uma série cometem diversas heresias, defendem diversas heresias, exatamente por não considerarem que a Bíblia é plenamente e verbalmente inspirada por Deus. Tá? Então vamos continuar aqui. Para se fazer uma boa hermenêutica, nós precisamos seguir alguns princípios, né, ou regras que vão nos dar a condição de termos, realizarmos um bom trabalho hermenêutico. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios. O primeiro princípio, sem dúvida nenhuma, é considerado inclusive a regra fundamental, segundo o livro Hermenêutica de Land, né, Regras de Interpretação das Sagradas Escrituras, da editora Vida, de 1968. Ele vai dizer, ele vai nos deixar claro que nós podemos usar quantos e tantos livros teológicos nós quisermos e precisarmos para poder entendermos os contextos e os textos que estão na Bíblia. Porém, a primeira regra e mais importante é que a Bíblia deve ser usada como recurso maior para entender ela mesma. Só para nós exemplificarmos o que nós estamos querendo dizer, que é a Bíblia tem que se interpretar, ou seja, nós devemos deixar a Bíblia se interpretar, não é o que Guilherme Miller, por exemplo, tentou fazer. Guilherme Miller, para quem não sabe, é o fundador dos Adventistas do Sétimo Dia, que ele chegou a essa conclusão, mas só que ele extremou isso. Ele achou que não era necessário mais nada, a Bíblia por si só ela tinha que se explicar, e ele, sem buscar nenhum conhecimento teológico que havia em seu tempo, acabou chegando à conclusão de que Jesus voltaria em seus dias, e passou vergonha, depois tentou de novo, passou vergonha de novo, e acabou tendo esse problema dentro da sua história. Mas quando nós dizemos que a Bíblia deve se interpretar, é porque nós devemos ter a ideia de que a Bíblia ela é plenamente harmônica, de Gênesis a Apocalipse. Então, uma coisa que esteja em uma determinada parte da Bíblia, ela com certeza tem a sua explicação no demais da Bíblia. Um exemplo que é muito fácil de ver isso é quando nós vemos as leis sacerdotais em Levítico e nós queremos saber a sua aplicação na figura de Cristo. Então nós vamos ver no livro, na carta aos Hebreus, toda essa explicação. Se você quer ter o entendimento de como funcionar, para que servia a lei levítica nas suas questões sacerdotais em relação a Cristo, basta você ler a carta aos Hebreus, porque ela é autoexplicativa, ela explica essa comparação. Essa, sem dúvida nenhuma, é o primeiro e mais importante princípio da hermenêutica. Segundo princípio é que não há mistério no uso das palavras na Bíblia. Quando você vê escrito que é pedra, quando você vê escrito que é água, né? Então você tem que partir do pressuposto de que eu tenho que entender, olhar um texto, olhar uma palavra e partir da ideia do seu sentido usual. Ou seja, se eu estou falando pedra, eu tenho que partir da ideia de pedra. Depois a gente vai ver mais à frente algumas outras técnicas que vão complementar isso aqui, mas a primeira ideia tem que ser essa. Se eu vejo pedra é pedra, se eu vejo água é água, se eu vejo corrente é corrente. Coração é coração. Eu não posso ficar começar um trabalho hermenêutico olhando a palavra, pensando já numa ideia filosófica, numa ideia sobrenatural. Não, eu tenho que partir do princípio do seu sentido usual, do sentido usual da palavra. Eu tenho que partir desse princípio.
Tá? E aí nós vamos para o terceiro princípio, que vai complementar o segundo, né? Que é observar o conjunto de frases do texto em que essa palavra está sendo usada, né? A partir disso, a partir dessa comparação, ou seja, vendo o conjunto de frases do texto em que a palavra está inserida, nós vamos poder definir se o sentido daquela palavra é literal ou figurado. Em Mateus 26:67, nós temos a passagem do julgamento de Cristo. E nessa passagem vai dizer que Jesus estava sendo esmurrado, cuspido e esbofeteado. Quando nós vemos o contexto, quando vemos o conjunto de frases do texto onde está inserido essa palavra esbofetear, nós vamos ver que ele é literal. Jesus estava tomando bofetões, estava sendo esbofeteado na face, de forma literal. Não tem como você pensar em outra forma que não essa, tá? Então nós partimos do princípio de que a palavra esbofetear, ela é de fato, o seu sentido usual, né? Nós vamos usar o segundo princípio, que esbofetear não é uma outra coisa, mas sim o seu sentido usual de tomar um tapa, né? Um bofete, né? E olhando pelo texto, pelo conjunto de frases do texto, nós vamos definir que esse esbofetear em Mateus 26:67, ele é literal. Já em 2 Coríntios 12:7, Paulo está falando de uma condição espiritual, onde ele diz que ele tem um espinho na carne e Deus colocou um anjo de Satanás do seu lado para o esbofetear toda vez em que ele se exaltasse. Essa situação, quando nós vemos, vamos partir para a análise hermenêutica, nós temos que entender que o esbofetear, baseado no segundo princípio da hermenêutica, ele é de fato um tabefe, um bofete. Porém, quando nós olhamos o conjunto de frases do texto, nós vamos perceber que ele está falando de uma situação espiritual. Então, Satanás, esse anjo de Satanás, esse espírito do inimigo, ele não vai esbofetear de fato, não tem um tabefe, ele não vai tomar um tapa no rosto de um espírito. Isso não vai acontecer. Isso está em que sentido? É uma forma figurativa de dizer que ele está sendo que ele é atacado, é acusado por Satanás, ele é agredido por Satanás de forma na sua moral, no seu espiritual. Então não tem a condição de nós vermos literalmente como ele tomando um tabefe de um espírito, né? Então esses dois princípios, você vê que eles vão se complementar, tá? Vamos passando agora, nós vamos ver um quarto princípio que vai ajudar a elucidar mais ainda os textos, que é o quarto princípio, que é observar o contexto ao qual a palavra está inserida. É um pouquinho diferente do segundo, porque do terceiro, por quê? Porque o terceiro ele fala do conjunto de frases. Então, no conjunto de frases, nós vamos ver que nós vimos que Paulo estava falando de uma situação de espiritual. Agora, nós devemos observar o contexto. O contexto está com relação ao assunto propriamente dito, o momento em que estava acontecendo, tudo isso, tudo que envolve é o esquadro aonde está inserida a situação narrada na Escritura. Em Mateus 19:12, Jesus estava ensinando aos discípulos acerca da ilegalidade do divórcio diante de Deus, né? E os discípulos indagaram ao mestre se era desse jeito, que era melhor não casar. E Jesus vai falar que realmente que essa palavra não é para todo mundo, mas só para quem foi separado para esse tipo de obra. E aí ele vai dizer o seguinte, que aos eunucos de
nascimento, os eunucos que foram feitos eunucos e os eunucos que se fizeram eunucos. Quando a gente vai observar o contexto da frase, dessa situação que foi narrada, nós vamos ver que Jesus estava falando de coisas muito corriqueiras daquela época, coisas que os homens entendiam muito bem naquela época. Tá? Jesus estava falando de pessoas que não tinham condições ou abdicaram de ter relações com mulheres, ou seja, escolheram não ter relações com mulheres por algum motivo, ou não podiam ter por algum motivo, né? Então Jesus veio falando acerca dos eunucos que nasceram eunucos, ou seja, homens que nasciam com alguma deformidade congênita na sua genitália, ou alguma questão hormonal, que naquela época não era muito conhecido, mas nós sabemos que existem situações hormonais que impossibilitam o homem de ter libido, né? E ele então depois fala daqueles que foram feitos por outros, foram castrados por outros, né? Então ali todos entendiam que naquela época existiam pessoas, desde a época antiga, antes de Cristo, existiam pessoas que eram escolhidas, né? E eram castradas por suzeranos que botavam eles para poder tomar conta de haréns, de mulheres, ou até mesmo de algumas outras coisas mais valiosas, né? Então era uma questão muito comum haverem eunucos feitos, castrados por outros homens. O próprio Filipe ele evangelizou, ele viu um eunuco, passagem muito conhecida, ele vê o eunuco lendo uma passagem bíblica, e ele, ao não entender, Filipe explica para ele, e então ele pergunta o que lhe falta para ser batizado. Então o eunuco era uma coisa muito comum naquela época. E havia um terceiro grupo, que era o quê? Eram aqueles que não se castravam literalmente, mas escolhiam o celibato como modo de vida. Voluntariamente eles escolhiam uma vida celibatária, ou seja, sem ter relações sexuais com mulheres. Então nós vamos ver no contexto da época em que Cristo falou isso, que muitas seitas judaicas, muitas facções judaicas naquela época valorizavam e consideravam honroso o estado celibatário, e não só praticavam, como estimulavam o celibato, né? Nós vamos ver que o celibato também é voluntário, né? E é estimulado por alguns autores, inclusive Paulo é um que estimula o celibato voluntário, para que você não tenha o seu tempo tomado por uma família, para que possa realizar o trabalho da obra de Deus, tá? Então nós observando o contexto ao qual Jesus estava inserido, e ele falando sobre essas questões, fica completamente desvanecido esse conceito que alguns teólogos, pseudo-teólogos, eles não consideram como teólogos, tentam inserir, de que essa passagem estivesse falando dos homossexuais, né, como se dizendo que Jesus estava ali dando uma legalidade para a homossexualidade. De forma nenhuma. Nós vamos ver que no contexto isso fica completamente fora de questão, tá bom? Então vamos replicando, ratificando. O primeiro é nós observarmos a ideia da palavra, o sentido usual da palavra. Eunuco é eunuco, não tem que pensar em outra coisa. Eunuco, nós todos sabemos o que é o eunuco. O eunuco é aquela pessoa que se castrava para não ter relações sexuais com ninguém, tá? Ou que era castrado para não ter relações sexuais com ninguém. E era também considerado. Essa era a ideia principal da palavra, o seu sentido usual. O conjunto da frase nós vamos ver que ele estava falando de pessoas que tinham impossibilidades de ou por impossibilidade imposta, ou por impossibilidade
voluntária, né? A pessoa queria sim, não queria ter relações sexuais com mulheres. E no quarto princípio nós vamos observar o contexto, que é o que? Exatamente essa questão que eu acabei de colocar, que haviam várias seitas, várias facções religiosas judaicas que valorizavam e estimulavam o celibato, e era disso que Jesus estava falando. Nós vamos ver isso replicado por Paulo na carta de 1 Coríntios, quando ele fala acerca do melhor fosse que fossem como eu e não tocassem em mulheres. Esse era a replicação do ensino de Cristo em Mateus 19:12. Bom, no quinto princípio nós vamos estabelecer que nós devemos observar o desígnio e ou objetivo do livro ou passagem onde aparece a expressão que ficou obscura, né? E isso deve ser considerado. Um exemplo que eu trouxe foi exatamente o de Apocalipse 17:5, que fala de Babilônia, né? Onde ele diz que é mistério e fala, vamos pegar o texto aqui só para poder ficar bem claro para os irmãos, porque essa é uma passagem um pouquinho mais complexa, mas era um bom exemplo e eu não podia deixar de citá-lo. Apocalipse 17, verso 5, onde diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Bom, o que acontece? Babilônia, na época de... Aí nós observando o contexto, que é o quarto princípio, Babilônia, a cidade, a nação que Nabucodonosor havia regido em tempos de Daniel, nesse período de Apocalipse, em que Apocalipse foi escrito, que é em torno de 90, 95 depois de Cristo, João, na ilha de Pátmos, ela é uma cidade agora em ruínas, com pouquíssimas pessoas, é praticamente inexistente. Então nós vamos observar, olhando pelo contexto, que não poderia ser essa Babilônia. Então fica a dúvida de que Babilônia então ele está falando. Quando nós observamos o objetivo do livro, que é falar das coisas dos últimos dias, então nós temos que pensar em um lugar que seja referente, que venha a surgir nos últimos dias, tá? Então nós vamos ver que Babilônia era usada normalmente como, na época, dando de novo o contexto, que a palavra Babilônia, o nome Babilônia, era usada normalmente para poder descrever uma situação de um lugar imoral ou amoral, né? Na verdade imoral, né? Vivia de forma imoral, né? Era a questão de imoralidade espiritual, era um lugar onde tudo que era pecado era aceito ou cometido, praticado. Então essa situação nós já vamos entender que Babilônia aqui é uma situação, está falando de um lugar que onde o pecado é aceito, onde o pecado é institucionalizado praticamente, tá? Então, observando o contexto e sabendo que o livro de Apocalipse é um livro que objetiva o fim dos dias, ou seja, as últimas coisas, os eventos das últimas coisas, nós vamos saber que essa Babilônia não é de forma nenhuma aquela Babilônia de Daniel, mas sim um lugar onde o pecado é praticado, onde o pecado é considerado normal, né? E todos a praticam ali naquela situação, ou seja, é uma questão espiritual, tá? E aí, só para poder não ficar uma coisa perdida, muitos escatologistas, quase todos, vão considerar, baseado no resto do texto, quando fala de prostituta na questão espiritual dentro da Bíblia, normalmente está atrelado à prostituição espiritual, à prostituição religiosa, ou seja,
uma religião que diz que apostatou da fé, né, se vendeu para outros deuses que não o Deus verdadeiro. Então, considerando isso tudo e considerando o livro de 2 Pedro, de 1 Pedro, para falar de Babilônia, que muitos consideram que seja Roma, então aí que muitos chegam à ideia de que essa sede de Babilônia, essa Babilônia seria em Roma, né, e seria um sistema religioso, né, que estará sediado em Roma. E esse sistema religioso sediado em Roma seria a Babilônia, seria considerada a Babilônia, a prostituta, né? Só para poder exemplificar. Se ficar alguma dúvida com relação a qualquer parte da videoaula, mandem no WhatsApp ou no Facebook, coloque sua dúvida e nós estaremos tentando melhorar ou tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Vamos para o sexto princípio. O sexto princípio é lançar mão das passagens paralelas. Eu até antecipei um pouco quando eu falei agora de Babilônia, mas fica a ideia. O sexto princípio é lançar mão de passagens paralelas, o que a gente chama de paralelismo, fazer paralelismo. E paralelismo nós normalmente fazemos em cima de palavras, ideias ou ensinos gerais. Quando nós fazemos paralelismo em cima de palavras, nós fazemos isso que nós fizemos agora com a questão de Babilônia. Em 1 Pedro 5,13, muitos consideram que a Babilônia citada em 1 Pedro 5,13 seja Roma, porque Roma era conhecida naquela época pelos cristãos como sendo Babilônia. Pelos judeus em geral era chamada de Babilônia, porque era um lugar, era considerado um lugar perdido, um lugar de muitos pecados, então era considerado como Babilônia, né? Então, em cima dessa ideia, em cima do paralelismo com 1 Pedro 5,13, Apocalipse 17,5 é muito entendido como sendo Babilônia, uma vez que entre os apóstolos provavelmente a ideia é que seja Babilônia, seja Roma, tá? Então ela nos ajuda a definir Babilônia como sendo Roma através do paralelismo de palavras. Tem também o paralelismo de ideias. No paralelismo de ideias nós temos Mateus 16,18 e 1 Coríntios 3,10, 11. Em Mateus 16,18 é a passagem onde Cristo está falando com os apóstolos. Ele pergunta o que dizem os outros sobre quem é o filho do homem. E aí uns dizem que é Elias, uns dizem que é profeta, uns dizem, enfim. E aí Jesus pergunta: e vós, o que dizem de mim? Aí, quem acha que eu sou? Aí Pedro, no seu temperamento de ser mais atirado, ele responde de imediato: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele dizendo assim: e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A Igreja Católica muitas vezes não, até hoje, usa esse texto para poder definir que Pedro é o fundamento da igreja, né? Que ele é o fundamento da igreja, que ele é a rocha, né? Sendo que isso, quando nós fazemos o paralelismo das ideias, nós vamos ver que é um erro grotesco, porque em 1 Coríntios 3, 10, 11 vai dizer que Cristo é o único fundamento da igreja e não há outro fundamento. Então, se não há outro fundamento, então a gente precisa voltar lá em Mateus 16, 18 e fazer a interpretação hermenêutica correta. E qual é a interpretação hermenêutica correta? Ora, Pedro diz para ele que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele que essa revelação vinha do Espírito Santo, que tinha que dizer de Deus. Ele não teria essa revelação se o Pai não tivesse lhe dado. Então, ele vem e diz o que? Eu digo que tu és Pedro. Só que o termo ali é Petra. Petra significa fragmento de rocha. Fragmento de rocha. Fragmento de rocha é um pedacinho de uma rocha que pertenceu a uma rocha
maior, né? Ou pertence a uma rocha maior, um fragmento de uma rocha. E aí Jesus pega e diz o seguinte: sobre esta Petros, esta rocha, edificarei a minha igreja. Quando ele fala isso, ele está dizendo que sobre este fundamento de que a fé em Cristo, que é a fé em Cristo como sendo fundamento da igreja, ele edificará a sua igreja. Porque Cristo é o fundamento. Então, se Cristo é o fundamento, o que Jesus estava enaltecendo ali em Pedro era a fé que Pedro tinha sobre o fundamento da igreja, que é Cristo. Tá? Então, fica muito claro que o fundamento da igreja é Cristo e não Pedro, e não pode ser de forma nenhuma e nem nunca será. Bom, outro paralelismo que nós usamos é do ensino gerais. O que é o ensino geral? É quando a gente usa, quando a gente pega uma passagem e nós fazemos uma consulta ao ensino geral contido na palavra de Deus em relação a determinado assunto. Exemplo, a gente tem muita gente que gosta de dizer que nós devemos guardar o sábado, por exemplo. Porém, o ensino geral da Bíblia nos mostra que nós não precisamos guardar o sábado. Porque em Hebreus vai dizer que a lei foi abrogada. Paulo vai dizer em Gálatas que aquele que se prende à lei se desfaz da graça. Então, assim, não há nenhuma condição de... quando alguém tenta defender que devemos guardar o sábado, por exemplo, o ensinamento geral, fazendo paralelismo dos ensinos gerais, nós vamos ver que esse mandamento de guardar o sábado não é para a igreja. Existem outros exemplos, estou só colocando um ou outro para poder nós termos a ideia geral, tá? Repito, havendo dúvidas sobre a videoaula, algum assunto da videoaula, entre em contato pelo meu Facebook ou pelo WhatsApp e nós estaremos respondendo todas as dúvidas dos alunos, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. O sétimo princípio vai dizer, vai nos ensinar que o texto, isso aqui é interessante, que muita gente vai dizer, muita gente tem a ideia de que um texto que foi escrito naquela época não foi entendido, ou não foi plenamente entendido por aqueles que escreveram, ou por aqueles que leram. Porém, nós temos que ter a ideia de que o texto ele tinha que fazer sentido para o autor e seus leitores. Ou seja, nós temos que considerar todos os outros princípios anteriores e principalmente o de contexto, para que nós venhamos a entender o texto hoje, né? E é impressionante como as pessoas tentam dizer que as pessoas daquela época não entendiam o que estava escrito em determinado texto, né? Um exemplo muito interessante que nós vamos ficar muito evidenciado, esses textos que mostram que para o autor e para o leitor fazia muito sentido aquilo que estava sendo escrito, é a falta de necessidade de explicar alguns pontos, né? E Apocalipse 2,15, que é a carta para a igreja de Pérgamo, vai falar sobre a desaprovação de Deus acerca dos nicolaítas, da prática dos nicolaítas. 99% das igrejas não sabem que pecado era esse dos nicolaítas que tanto aborrecia a Deus, porque o autor, João, não teve o menor interesse de explicar qual era esse pecado. Por quê? Porque tanto ele sabia qual era esse pecado, como ele sabia que as pessoas que leriam aquele texto na época sabiam exatamente que pecado era esse dos nicolaítas. Então ele não teve a menor necessidade de explicar. Como eu não vou deixar vocês sem saber, nossa única referência documental acerca do que era o pecado dos nicolaítas
está no livro Contra as Heresias, que é de 250 aproximadamente depois de Cristo, 260 depois de Cristo, que foi escrito por Tertuliano, em que ele vai dizer que Nicolau, o diácono que é levantado em Atos 6, ele teria visto os demais cristãos, ministros da igreja daquela época, optando pelo celibato, e ele achava aquilo lindo, achava aquilo muito honroso, e ele decidiu também ser celibatário. E ele era casado, segundo Tertuliano, com uma bela mulher. E ele, casado com essa mulher, ele resolveu ser celibatário. Porém, ele não conseguiu resistir a manter as relações sexuais com a sua mulher e continuava mentindo, dizendo que era celibatário. O problema não era ser ou não ser celibatário, ele não estava em pecado se ele mantivesse relações com a sua esposa, obviamente que não. Porém, ele estava mentindo, falando que era uma coisa que não era. Então ele dizia que era celibatário e não era. Foi descoberto, entrou em vergonha. Não suportando a vergonha, ele resolve não só continuar com a prática, ele resolve acabar com a ideia de que ele era celibatário e passa a ensinar que se não fosse, que quem não mantivesse relações sexuais não seria salvo. Então ele já entra pela ideia de que para ser salvo você deveria manter relações sexuais. Então o celibatário estaria fora da salvação. E aí ele faz uma coisa que é terrível. Satanás ele trabalha em cima do engano do homem, em cima das fraquezas do coração do homem, e vai enganando o homem. E por mais que esse homem seja sábio e inteligente, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele será enganado por Satanás. Então ele foi enganado por Satanás, e aí ele começa, em cima desse ensinamento que ele praticava, ele começa a estimular e oferecer a sua esposa a outros homens. Então ele é o precursor, né, na era pós-Cristo. Ele é o precursor, segundo Tertuliano, da prática que hoje é chamada de amor livre, né? Então esse seria o pecado dos nicolaítas, que tanto aborrece Deus, em Apocalipse 2,15, que é citado na carta a Pérgamo. Vamos prosseguir. Oitavo princípio é que nós devemos, quando vivemos uma situação de vida que a gente possa fazer uma comparação com alguma coisa na Bíblia, ou alguém vem nos falar, vem nos trazer, pedir orientação e nos traz uma situação que é comparável a uma situação da Bíblia, nós devemos usar o mesmo sentido da palavra quando usar no texto. O que quer dizer isso? Eu não posso mudar o sentido da palavra para agradar ou para acalentar aquela pessoa que está me procurando por uma orientação. Muito pelo contrário, eu tenho que dar a ela o sentido que está contido na Bíblia, para que essa pessoa tenha a verdadeira orientação do Espírito Santo e que ela venha a ter sua vida abençoada. Esses então são os princípios hermenêuticos, né? Esses são os princípios que devem ser seguidos. Seguindo esses princípios, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma boa hermenêutica, né? E aí nós temos que também dar atenção a uma outra parte da hermenêutica que é muito importante e é muito comum na Bíblia, que são as figuras de linguagem bíblica, né? Seria muito fácil, seria muito bom se na Bíblia não houvesse essa ideia da figura de linguagem, mas devido ao próprio hebraísmo da Bíblia, né, e figuras de linguagem que eram usuais na época, nós temos que dar muita atenção para essa condição, para que a gente possa entender de fato o que está sendo passado naquele texto.
Vamos falar agora, vamos conhecer algumas formas de linguagem que estão contidas na Bíblia. A primeira é a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste numa comparação de elementos, né, onde a gente utiliza uma propriedade imaginária, né? Por exemplo, quando Jesus diz em João 6,48, eu sou o pão da vida, é óbvio para todo mundo que ele está usando uma metáfora. Ele não está dizendo que ele é pão, ele está dizendo que ele é o alimento para a nossa alma, ele é aquele alimento para a nossa alma. É uma referência inclusive ao maná, ao deserto, enfim. Um outro exemplo que foi que me lembraram e eu achei bem interessante é do Pai Nosso, né? O pão de cada dia nos dai hoje. Você não vive só de pão, você vive de arroz, feijão, carne, ovos, leite, enfim, alimentos em geral. Só que Jesus, naquele momento, ele usa uma metáfora usando a figura de pão para substituir toda o conjunto de alimentos que poderia ser citado ali, né? Então, metáfora é uma figura de linguagem que compara elementos utilizando de propriedades imaginárias, né? Uma outra figura de linguagem é a sinédoque, né? Que é uma figura de linguagem que substitui o termo que indica o todo, né, de um ser ou de uma coisa, por outro que indica apenas uma parte dele, ou vice-versa, ou eu uso eu substituo uma parte de um todo e uso o todo para poder simbolizar aquela pequena parte do todo, né? Esse é um pouquinho mais complicado da gente entender, mas se prestar atenção, nós vamos entender com certa facilidade, né? Vamos pegar a leitura de Mateus 3,5. Eu citei ali Atos 24,5, mas eu acho que Atos 24,5 dá um pouquinho mais de trabalho para a gente entender. Vamos ver Mateus 3,5, por exemplo, primeiro. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 3, verso 5, que diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Não ia ter com Jesus toda a Jerusalém. Era um grupo de pessoas que iam de Jerusalém, um grupo de pessoas da Judéia, que também era um grupo de pessoas que vinham da Judéia, e vinham um grupo de pessoas de toda a adjacência do Jordão. Mas isso não significa que eram todas as pessoas, mas são esse grupo para poder mostrar até mesmo uma forma geral, né? Ele substitui esses grupos, né, por toda Jerusalém, todo o Jordão, toda a Judéia, quando não é assim. Então eu acho que assim dá para entender bastante. E em Atos, só para poder, como eu citei ele ali, como a gente citou ele no slide, em Atos capítulo 24, verso 5, estão falando sobre Paulo. Capítulo 24 de Atos, verso 5, que diz assim, ó: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor das seitas dos nazarenos. Aqui nós vemos várias sinédoques, né? Primeiro porque
ele não era promotor de sedições em todos os judeus, ou por todo mundo, né? Ele era por várias pessoas, ele pregava o evangelho para várias pessoas, mas não era para todo o mundo, né? E ele tiram o grupo das redes nazarenas como perigosas e como promotor de sedições através de Paulo. Então nós vemos várias sinédoques aí nessa passagem. Espero que seja bem claro, espero que tenha ficado bem claro. Volto a repetir, havendo dúvidas, pode mandar lá pelo Facebook ou pelo WhatsApp e nós responderemos. Outra figura de linguagem também muito usada na Bíblia é a metonímia, né, que é o emprego do nome de algo pelo de outro. Você tem uma coisa que tem relação com outra, aí você substitui o nome desse algo por uma outra que ele tem relação, né? Em Gênesis 25 e 23, nós estamos, está sendo narrado o nascimento a gestação e nascimento de Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, eles vão ter relação com o surgimento de duas grandes nações, né? E quando eles estavam no ventre, que eles brigavam lá dentro do ventre, se mexiam muito, a Bíblia vai dizer que duas nações há no teu ventre, né? Quando foi avisado que haviam duas nações. Nós sabemos que não haviam duas nações, mas haviam duas pessoas, duas crianças que dariam origem a dois povos distintos, né? Dois grandes povos distintos. Então fica claro, a metonímia é a substituição do nome de Jacó e Esaú por aquilo que eles têm relação, que são as nações que surgiram dele, né? Tem também Lucas 16, 29, quando substitui a lei por eles têm Moisés e os profetas, quando está falando da parábola do rico e do Lázaro, que é falado que eles têm quando o rico pede para poder mandar alguém lá para poder voltar dos mortos, para poder dizer para os parentes dele para que eles não fossem para lá também. Abraão, na personagem Abraão da parábola, vai dizer para eles têm Moisés e os profetas, no sentido de dizer que eles têm a lei, né? Então fica muito claro também aí a substituição por quem tem relação. Em Gênesis 41:13 também vai dizer, ele vai falar do som, o padeiro real vai testemunhar em favor de José, né? E ele não diz que José interpretou os sonhos dele e do copeiro que depois foi morto, mas ele vai dizer que Jacó interpretou as pessoas, né? E então também aí nós vemos a figura da metonímia. Em João 32:7 também vai dizer assim: falem os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria, né? Em relação onde nós vemos o atributo que foi substituído pelo sujeito, né? Então eu acho que fica bem claro, a metonímia fica bem claro. Uma outra figura de linguagem muito usada é a prosopopeia, que é o uso atribuindo personalidade, né? O uso da figura de linguagem que atribui personalidade a seres que não têm vida, ou dando características de fala a figuras que não têm capacidade de falar, né? E nós vamos ver em vários momentos a Bíblia se utilizando dessa figura, como por exemplo, vamos ver 1 Coríntios 15:55. 1 Coríntios 15:55 vai estar falando da morte. A morte e o inferno não são pessoas, não tem pessoalidade. Você não tem uma pessoa do inferno e uma pessoa da morte, não existe. Então são figuras, são
elementos que não têm pessoalidade. Pessoalidade, a gente sabe que é aquele que tem características de quem tem personalidade, é ter sentimento, ter vontade, ter inteligência, enfim, coisas que vão lhe dar personalidade. No capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 55, vai estar dizendo assim, ó, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele está perguntando para a morte, para o inferno. Aguilhão era aquela que prendia, né, o que dava prisão, né? Era uma forma de prender os presos, prendia os membros do preso, né? Então ele pergunta, ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, inferno, a tua vitória? Como se estes fossem seres pessoais que não são. Tá? Uma outra é a ironia. Em 1 Reis 18:27, nós vamos ver o ato de uma expressão irônica, né? A ironia é a expressão de um pensamento em palavra que, literalmente entendida, exprime uma ideia oposta ao que se fala. Em 1 Reis 18:27, nós vamos ver a passagem de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal e Azera. Essa situação ali que aconteceu no Monte Carmelo é muito interessante, porque Elias ele pega e diz assim, os profetas, os sacerdotes de Baal e Azera começam a se mutilar, começam a gritar e cada vez mais alto, e como não vem a resposta, Elias, a Bíblia diz que em tom de zombaria ele diz, gritem mais alto, talvez seu Deus esteja dormindo ou esteja ocupado e não esteja ouvindo as suas súplicas. Então isso foi uma forma irônica, porque Elias sabia que Baal e Azera não eram deuses verdadeiros, mas sim deuses inventados pelo homem, e que o único Deus verdadeiro era e sempre será o Deus único, Yahvé, o Deus eterno. E existe também a hipérbole. A hipérbole é o exagero, é a figura de linguagem que trata do exagero. Eu citei novamente Mateus 3,5, porque não deixa de ser também, não deixa de ser uma hipérbole ali, Mateus 3,5, onde diz que toda Jerusalém, toda a Judéia ia ter com ele, né? Isso é uma hipérbole. Temos também Números 13, 33, Deuteronômio 1:28 também seriam bons exemplos, você pode ver na sua Bíblia. Amém? Existem outras figuras de linguagem, né, que também são importantes, mas são mais tranquilas. Eu vou deixar para você ler no seu módulo. São elas: a alegoria, né, que é uma representação figurativa, né, de retórica, que normalmente tem várias metáforas, né, comparações que são feitas, né, unidas por meio das quais realidades abstratas são concretizadas, né. Normalmente você vai encontrar esse tipo de figura de linguagem nos salmos, nos provérbios. Muitos dos profetas se utilizam também de alegorias. Apocalipse, você vai ver muita alegoria. Então não é difícil você encontrar alegorias na Bíblia. Outra também é a fábula, né, que é uma alegoria também, né, só que em forma de história, na qual um fato ou uma circunstância se opõe em forma de narração mediante o uso de atribuições de personalidade a objetos ou animais. O enigma é um tipo de alegoria onde a solução é difícil, né? E nós temos um exemplo muito clássico em Provérbios 30:30, onde vai dizer assim: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Isso é um enigma. Ele vai prosseguir ainda no verso 21, no verso 31, dizendo: o cavalo de guerra bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Isso é um enigma. Você tem que pegar, você tem que se debruçar, ver o contexto da época, para poder você entender
o que estava querendo ser dito ali. Isso é um enigma, né? E até mesmo para aquela época provavelmente foi de difícil entendimento. Uma outra figura é o antropomorfismo, que é uma figura de linguagem que atribui a Deus ações e características corporais humanas. É aquela velha história: o coração de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, o pé de Deus, os olhos de Deus. Deus não tem nada disso porque ele é espírito, é um ser espiritual. Mas, para facilitar nosso entendimento, a Bíblia nos dá algumas situações que são chamadas de antropomorfismo. Existe também a questão de emoções, né? Emoções que aí tem um outro nome, mas também é uma figura muito usada, que Deus irou-se, que Deus arrependeu-se, enfim, são também chamado depois tem essa figura de linguagem também que fala acerca dos sentimentos, né, de Deus, mas fica para uma outra oportunidade. Existe também o tipo. O tipo é uma classe de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em circunstâncias, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes que encontra-se no Antigo Testamento, apontando para normalmente figuras no Novo Testamento. E, normalmente nós vamos ver o mais comum é, sem dúvida nenhuma, os tipos de Cristo, né? Melquisedeque foi um tipo de Cristo. A tipologia que há no tabernáculo que Deus manda fazer em relação a Cristo e seu sacrifício. Então tudo isso são tipos, né? E sem dúvida há o antítipo, né? O antítipo é exatamente o contrário, né? É aquele que aponta para o anticristo, por exemplo. Existe também a figura do símbolo, né? O símbolo também, que é tão importante, que é uma espécie de tipo pela qual se representa alguma coisa por algo que se identifica. Tem o propósito de servir de semelhança ou representação. Temos o exemplo da serpente de bronze, que ela vai ser um símbolo para da cruz. Ela vai ser um símbolo da cruz, né? Mas tem outros, como por exemplo o leão, que simboliza a majestade real. Nós temos as chaves, que simbolizam a autoridade, né? E as portas dos povoados, que antigamente serviam como uma espécie de fortaleza. Enfim, tem vários símbolos na Bíblia. Existem também as parábolas, e aí não precisa nem comentar muito, porque todos sabem as parábolas que Jesus usou muito, né? Tem também os provérbios, também não tem dificuldade, são pensamentos, né? São pensamentos que eram muito comum na época, né? Hoje em dia nós temos os adágios. O provérbio era mais ou menos parecido com os adágios, né? E os paradoxos, que se opõem, né? São coisas que não se tocam. E as profecias, né? Esses são só alguns outras figuras de linguagem que nós encontramos na Bíblia, né? O correto entendimento dessas ferramentas linguísticas utilizadas na Bíblia nos dará a visão correta das mensagens de que o Senhor ensinava e desejava nos comunicar. Tá certo? Prosseguindo, nós temos também uma coisa muito importante dentro da hermenêutica e que é fundamental, é fazer a análise histórico-cultural. E esse é um dos maiores erros dos pregadores contemporâneos. Eles desconsideram muitas vezes, de forma completa, o argumento histórico-cultural do texto que está sendo apreciado, né? É impossível a gente ter um entendimento correto dos textos bíblicos sem que conheça o quadro temporal da história em que os eventos estão ocorrendo. E principalmente a cultura dos escritores, né?
nós vamos ver muitas vezes as pessoas desconsiderando, por exemplo, quando Jesus falava, é mais fácil um rico passar pelo, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando que o camelo ia passar pelo fundo de uma agulha de costurar. Ele estava falando da formação geológica que existe ali no Oriente Médio, naquela região, em que são pedras pontiagudas que tem entre elas passagens muito estreitas, que um camelo dificilmente passaria. Era sobre isso que Jesus estava falando. Então, esse tipo de contexto histórico-cultural é importante. Por que Lucas é um evangelho tão importante dentro dos 4 evangelhos? Porque ele dá o contexto histórico, ele localiza Jesus dentro da história, e dentro dessa história dá para a gente localizar, dá para a gente entender ou pontuar a cultura da época em que Jesus nasceu. Porque ele vai dizer na época do censo de Quirino, então a gente já consegue ter uma ideia temporal, histórica, perdão, dos eventos que vão ser tratados ali. Isso é muito importante, a gente saber isso para poder fazer uma boa hermenêutica. É importante também a gente fazer a análise dentro do contexto, né? A análise dentro do contexto é a análise textual baseada no todo do escrito de um autor para melhor resultado de compreensão. O que ele está dizendo? Por exemplo, eu não posso querer entender o livro a carta aos Efésios sem entender a característica textual de Paulo e principalmente o objetivo para que ele escreveu cada carta. Então a gente tem que pensar um pouquinho em algumas coisas, e tem 4 perguntas que nós devemos fazer para poder fazer esse tipo de análise contextual, que é o quê? Quem foi o autor? Ora, se foi Paulo, eu já vou saber que ele vai ter uma linha teológica que ele segue, uma linha de escrita que ele segue, e isso já vai me dar um norte para poder entender o que está sendo dito ali. Quando eu leio Atos e Lucas, eu sei quem foi o autor, então para mim fica muito fácil entender quando eu vejo o texto de Lucas, o texto do Evangelho de Lucas e o texto de Atos, porque a característica textual é muito parecida. As cartas de João, o Evangelho e Apocalipse também tem essa característica, nos ajuda muito na hora de fazer a análise textual. Quando a gente, no Antigo Testamento também tinha, quando a gente pega Provérbios e Eclesiastes, fica muito tranquilo para a gente fazer essa análise quando a gente sabe que foi Salomão que escreveu, né? A segunda pergunta é: qual era o ambiente do autor e sua experiência espiritual? Isso é importantíssimo. Por quê? Quando nós lemos Provérbios, nós vemos um rei vigoroso, jovem, no início de reinado e na presença de Deus. Quando nós vemos Eclesiastes, nós vemos um rei caído, um rei velho, sem vigor, triste e afastado de Deus. Então nós vamos entender, sabendo isso, nós vamos saber o que vai facilitar o nosso entendimento dos textos desses textos apreciados. Terceira pergunta é: para quem o autor estava escrevendo? Nós falamos muito isso na aula de Evangelhos. Mateus escreveu para quem? Para os judeus da época, né? Para os cristãos judeus. Então, assim, e por isso que nós vamos ver muito uso de referências do Antigo Testamento sem tentar explicá-las. Porque ele sabia que para quem ele estava escrevendo, as pessoas entenderiam. Nós já não vemos isso em Marcos, nós vemos em Marcos uma narrativa de Jesus sem parar, Jesus que não para em momento nenhum, porque ele queria mostrar um Jesus servo de Deus. Então nós vamos ver
essa característica. Lucas escreve para os gentios, então mostra para os gregos, né? Normalmente, tradicionalmente, a gente diz que ele escreveu para os gregos. Então nós vamos ver vários pensamentos, várias características relacionadas a pensamento, a filosofia, né? Então é muito interessante também. E João já escreve para a igreja, então por isso que nós vemos ele mostrando o Jesus como Deus da igreja, né? Então isso é importante para que a gente possa entender os textos que estão relacionados. E quarta pergunta, qual é o contexto imediato? Quando a gente lê a carta de 2 Timóteo, nós vemos claramente o momento que Paulo estava passando. Paulo estava no final de vida, ele sabia que ia morrer, então nós vemos um Paulo já fazendo comentários de final de vida, né? Diferente da carta, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, por exemplo, ou a carta aos Romanos, por exemplo, em que ele fala de uma forma muito mais relacionada a ministério em execução. Então são algumas coisas que nós devemos observar respondendo essas 4 perguntas. Nós temos, e obedecendo as regras que foram passadas, nós temos boa chance de fazermos uma boa hermenêutica. Concluindo, a gente não dá para ver de forma diferente de que a interpretação de um texto bíblico, como a gente pôde ver e demonstrar, não é tão simplesmente como alguns tentam sugerir, né? Uma coisa simples de se fazer, tá? Não é uma coisa que você vai chegar assim e vai fazer no estalar de dedos, mas também não é tão complexa que não possa ser feito por qualquer pessoa, né? A Bíblia é a revelação de Deus para todos os homens, e este, depois do sacrifício de Cristo, não precisa de intermediários. Seguindo as orientações básicas da boa hermenêutica e apoiado por bons comentaristas bíblicos, qualquer um irá experimentar a plenitude das bênçãos do Espírito Santo para as nossas vidas. Amém? Então, aqui nós concluímos a nossa videoaula número 1 do módulo Hermenêutica e Homilética, e eu espero vocês para a próxima videoaula, lição número 2, que será também interessantíssima. Creio que nos ajudará, nos engrandecerá mais ainda para o trabalho da obra, que nós vamos ver a hermenêutica na prática. Desejo a você que esteve conosco uma boa noite, se for de noite, um bom dia, se for de manhã, uma boa tarde, se for de tarde, que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.